de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 72, uma reforma dramática. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa dessa história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo, até que o pano cai, apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero, há porventura alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme. E o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona e o bom conselho do fino Iago: mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicariam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e, por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. Ela amou o que me afligira. Eu amei a piedade dela. Capítulo 73. O contra-regra. O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos e executa, dentro, os sinais correspondentes ao diálogo. Uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era a Chaveros, que no último quadro concluía um monólogo por esta exclamação: ouço a trombeta do arcanjo. Não se ouviu trombeta nenhuma. A Chaveros, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto, para advertir o contra-regra, mas ainda nada. Então caminhou para o fundo, disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor e dizer em voz surda: o pistão! O pistão! O pistão! O público ouviu esta palavra e desatou a rir, até que, quando a trombeta soou deveras e a Chaveros bradou pela 3ª vez que era a do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá de baixo: não, senhor, é o pistão do arcanjo. Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta, botas de verniz, figura e postura esbeltas. A cara não me era desconhecida.
Tinham passado outros e ainda outros iriam atrás. Todos iam às suas namoradas. Era o uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar, porque um estudante, dizia um dos seus personagens de teatro de 1858, não pode estar sem estas duas coisas, um cavalo e uma namorada. Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar 1851, que residia em Catumbi e, para ver a namorada no catete, alugara um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis. Tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o dandy do cavalo baio não passou como os outros. Era a trombeta do juízo final e soou a tempo. Assim faz o destino, que é o seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou de ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu e Capitu para ele. O cavalo andava. A cabeça do homem deixava-se ir voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava passar ali, às tardes. Morava no antigo campo da aclamação e depois. Vão lá raciocinar com um coração de brasa como era o meu? Nem disse nada a Capitu. Saí da rua à pressa, enfiei pelo meu corredor e, quando dei por mim, estava na sala de visitas. Capítulo 74. A presilha. Na sala de visitas, tio Cosme e José Dias conversavam, um sentado, outro andando e parando. A vista de José Dias lembrou-me o que ele me dissera no seminário. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Era certamente alusão ao cavaleiro. Tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua. Mas não seria essa palavra, inconscientemente guardada, que me dispôs a crer na malícia dos seus olhares? A vontade que tive foi pegar em José Dias pela gola, levá-lo ao corredor e perguntar-lhe se falara de verdade ou por hipótese. Mas José Dias, que parara ao ver-me entrar, continuou a andar e a falar. Eu, impaciente, queria ir à casa ao pé. Imaginava que Capitu saísse da janela assustada e não tardasse a aparecer para indagar e explicar. E os dois falavam, até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente, e José Dias veio ter comigo ao vão da outra janela. Há um instante, tinha eu desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os peraltas do bairro. Agora, imaginando que vinha justamente dizer-mo, fiquei com medo de ouvi-lo. Quis tapar-lhe a boca.
José Dias viu no meu rosto algum sinal diferente da expressão habitual e perguntou-me com interesse: "Que é, Bentinho?" Para não fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos, caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada. E como ele insistisse em saber o que é que eu tinha, respondi apontando com o dedo: "Olhe, a presilha, abotou e a presilha." José Dias inclinou-se e eu saí correndo. Capítulo 75. O desespero. Escapei ao agregado. Escapei a minha mãe não indo ao quarto dela. Mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo. E chorava. E abafava os soluços com a ponta do lenço. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado diante dela, que choraria de arrependimento e me pediria perdão. Mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo. Voltava-lhe as costas. Chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim, mordendo os dentes como se tivesse entre eles. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe e, naturalmente, comigo, como das outras vezes. Mas, por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuava surdo, a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com o sangue. Capítulo 76. Explicação. Ao fim de algum tempo estava sossegado, mas abatido. Como me achasse estirado na cama com os olhos no teto, lembrou-me a recomendação que minha mãe fazia de me não deitar depois do jantar para evitar alguma congestão. Ergui-me de golpe, mas não saí do quarto. Capitu ria agora menos e falava mais baixo. Estaria aflita com a minha reclusão, mas nem isso me abalou. Não ceei e dormi mal. Na manhã seguinte não estava melhor, estava diferente. A minha dor agora complicava-se do receio de haver ido além do que convinha, deixando de examinar o negócio. Posto que a cabeça me doesse um pouco, simulei maior incômodo, com o fim de não ir ao seminário e falar a Capitu. Podia estar zangada comigo, podia não querer-me agora e preferir o cavaleiro. Quis resolver tudo, ouvi-la e julgá-la. Podia ser que tivesse defesa e explicação. Tinha ambas as coisas. Quando soube a causa da minha reclusão da véspera, disse-me que era grande injúria que lhe fazia. Não podia crer que, depois da nossa troca de juramentos,
tão leviana a julgasse que pudesse crer. E aqui romperam-lhe lágrimas e fez um gesto de separação. Mas eu acudi de pronto, peguei-lhe das mãos e beijei-as com tanta alma e calor que as senti estremecer. Enxugou os olhos com os dedos, eu os beijei de novo, por eles e pelas lágrimas. Depois suspirou, depois abanou a cabeça. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam às tardes a cavalo ou a pé. Se olhara para ele, era prova exatamente de não haver nada entre ambos. Se houvesse, era natural dissimular. E que poderia haver se ele vai casar? Concluiu. Vai casar? Ia casar, disse-me com quem? Com uma moça da Rua dos Barbonos. Esta razão quadrou-me mais que tudo, e ela o sentiu no meu gesto. Nem por isso deixou de dizer que, para evitar nova equivocação, deixaria de ir mais à janela. Não, não, não! Não lhe peço isto. Consentiu em retirar a promessa, mas fez outra. E foi que, à primeira suspeita da minha parte, tudo estaria dissolvido entre nós. Aceitei a ameaça e jurei que nunca a haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a última. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!